Olá, pessoal, professor Vimerson Dantas com vocês. Queria pedir um favor, antes de tudo, me digam aí se o áudio está ok, se está tudo certinho, se estão me ouvindo bem, certo? Pronto, beleza, beleza, perfeito. Obrigado, meu povo. Olha só, sem muitas delongas, agradeço demais a todos que já realizaram o simulado e quem ainda não realizou o simulado, se testou, clica aqui na descrição do nosso vídeo que temos tanto o simulado quanto o nosso grupo do WhatsApp, aonde você vai poder tirar suas dúvidas de outras questões que você venha a ter no decorrer dessa nossa caminhada, certo? Eu quero estar junto com vocês na posse da UFPB 2025, tá bom? Então, vamos embora, vamos cuidar das nossas questões. Olha só. A questão 1, ela diz o seguinte: quanto à temática correios eletrônicos, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Um exemplo de webmail é o Gmail. Então, vejam que ele falou de um serviço online. Olha só, pessoal, preste atenção. Hoje em dia, nós temos dois grandes serviços. Um é chamado de webmail, que é um site onde a gente vai acessar as nossas mensagens eletrônicas. E a gente tem os programas clientes de e-mail. Certo? Em linhas gerais, uma grande diferença que a gente já vai ter aí entre os dois é o webmail utiliza o protocolo HTTPS para permitir o acesso às páginas. Por quê, pessoal? Porque é um site. Quando a gente fala dos clientes de e-mail, são programas instalados na sua máquina. Então, nós vamos ter, por exemplo, o Mozilla Thunderbird como um exemplo de cliente de e-mail. E também vamos ter o Microsoft Outlook. Lembre-se, não confundam o Microsoft Outlook com o Outlook.com. O Outlook.com é um webmail. Vou até colocar ele aqui, ó. Certo? Juntamente com o exemplo lá da questão, que é o gmail.com. Tranquilo? Então, são dois serviços online que a gente tem disponível, né? E esses serviços são acessíveis pelo HTTPS. Quando a gente fala de cliente de e-mail, aí nós vamos ter o acesso através do protocolo SMTP para o envio dos pacotes de dados, ou seja, dos e-mails, e temos o IMAP ou POP3 para o recebimento das mensagens, certo? Então, vou voltar agora à nossa questão. Um exemplo de webmail é o Gmail, que permite o envio de e-mail por um navegador. Certíssimo, pessoal. O navegador é nada mais, nada menos do que o browser, como ele especificou aí, inclusive, no segundo item, certo? O browser, o navegador, temos o mais utilizado de todos, o Google Chrome. Temos também o Microsoft Edge, temos também o Mozilla Firefox, temos o Opera, temos o Safari, certo? Então, todos esses fazem parte aí dos principais navegadores ou browsers, como queiram chamar. Então, um exemplo de webmail é o Gmail. Perfeito, pessoal. Questão 1, a primeira afirmativa, tá ok. Vamos para a segunda afirmativa. Todo aplicativo de correio eletrônico é também um navegador. Aí não, né, pessoal? O aplicativo de correio eletrônico que a gente acabou de falar, o Mozilla Thunderbird e o Microsoft Outlook, não são navegadores, certo?
No pacote Microsoft Office, o aplicativo de correio eletrônico é o Outlook. Perfeito! O Outlook é um software pago, proprietário, que vem incluído no pacote Office. Ok? Então, a primeira afirmativa e a terceira estão corretas. Questão 1, letra C de casa. Perfeito, pessoal? Só lembrando, qualquer dúvida, coloque aqui no chat que eu já respondo para vocês, tá bom? Vamos lá para a questão de número 2, não é? Referente ao aumento de memória principal em um computador, analise as afirmativas abaixo e dê os valores verdadeiro ou falso. Olha só, quando ele fala sobre o item memória principal, há uma grande referência à memória do tipo RAM. A memória RAM é uma memória principal. Perfeito? O que a gente também precisa lembrar desta memória? Ela é uma memória temporária. Ela também, hoje em dia, nós temos as capacidades de 4 GB, 8 GB e 16 GB. Esse termo, memória temporária, é justamente devido à sua capacidade de apagar os dados quando a gente desliga o computador. Então, alguns autores também gostam de chamar ela de memória volátil, ou seja, ela perde os dados quando é desligada, quando é cessada a energia elétrica nesse dispositivo. Perfeito, pessoal? Vou voltar lá para a questão. Então, quando ele fala em aumento da memória principal, aumento da memória RAM, vamos tomar por base ela, né? Analise as afirmativas abaixo e dê os valores verdadeiro ou falso. Primeira afirmativa. A velocidade de acesso aos dados no HD aumenta exponencialmente. Pessoal, não existe nenhuma ligação entre o aumento da capacidade de armazenamento da memória RAM com a velocidade, com o aumento da velocidade de acesso aos dados no HD. Primeiro, não tem como aumentar o acesso à velocidade não tem como aumentar a velocidade de acesso aos dados do HD. Não temos. O que a gente pode fazer para aumentar essa velocidade de acesso é substituir o HD por um dispositivo chamado SSD. Aonde ele é, pessoal, 10 vezes mais rápido que o HD. Perfeito? Então, essa primeira afirmativa está falsa. O computador aumenta o clock, ou seja, a frequência de clock da CPU ou do processador, aumentando o processamento. Com o aumento da memória principal, a gente não aumenta a frequência do processador. Esse aumento de frequência do processador é chamado de overclock, que é um procedimento que muitas pessoas fazem para aumentar a capacidade de processamento da sua CPU ou do seu processador. Isso pode causar problemas físicos, pode queimar o processador, pode superaquecer o processador. Não é recomendado a realização do overclock. E por último, o sistema poderá acessar a maior quantidade de dados na memória RAM. Se eu aumento a memória principal, por exemplo, ela tinha 4 GB, eu aumentei para 8 GB. Um exemplo.
Então, isso vai fazer com que ela armazene mais dados e eu consiga abrir mais programas ao mesmo tempo. Uma outra coisa que a gente precisa lembrar da memória RAM também é que ela é uma memória de trabalho, ou seja, todos os aplicativos que a gente abre estão alocados na memória RAM. O aplicativo que está em uso fica alocado na memória cache. Perfeito? Então, falso, falso e verdadeiro. Letra D. Questão 2, letra D. Vamos lá para nossa questão 3. Essa questão é um dos tópicos do edital de vocês, versa justamente sobre os backups. Vamos lá. Quanto aos procedimentos básicos de backup, antes de mais nada, pessoal, quando ele fala aqui de backup, a gente precisa lembrar que pode vir também na prova de vocês, isso aqui, ó, cópia de segurança. Certo? Primeira afirmativa. Tanto o backup incremental como o backup diferencial são tipos possíveis de se fazer cópias de segurança. Olha só, vamos para nossas anotações, né? Então, basicamente, a gente vai ter um backup do tipo completo. Como o próprio nome já diz, ele vai simplesmente guardar tudo do sistema operacional, todos os arquivos do usuário. Também vamos ter um backup incremental, como ele falou aí na questão. O backup incremental ele vai armazenar os arquivos que foram alterados ou modificados a partir do backup completo. Porém, com uma característica, ele vai marcar os arquivos. Esse Mzinho aí indica justamente a dica de marcação. Ele marca os arquivos para não gerarem arquivos duplicados no backup. E também temos o backup diferencial, que tem a característica de fazer uma cópia dos arquivos que foram alterados desde o último backup completo, porém, ele não marca os arquivos que foram copiados, gerando uma duplicidade de arquivos que às vezes é muito desnecessário. Então, basicamente, nós vamos ter esses três tipos de backup. O backup completo, em alguns casos, ele também é chamado de backup full. Perfeito? Então, a primeira afirmativa, que versa o backup incremental e diferencial são tipos possíveis de fazer de cópia de segurança, verdadeiro. Segunda afirmativa, sempre que possível, as mídias de backup devem ser armazenadas em local diferente daquele que foram gerados. Com certeza, pessoal. A gente não pode armazenar os arquivos no mesmo local físico onde estão os dados originais. Caso aconteça algum problema, pronto. Infelizmente, a gente vai perder tanto a cópia de segurança quanto o arquivo original. Então, é importante que eles estejam em locais diferentes. Então, afirmativa verdadeira. Terceira afirmativa. É importante fazer testes periódicos de restauração daqueles dados que foram realizados cópias de segurança. Pessoal, mesmo que seja realizada uma cópia de segurança, de tempos em tempos, de 6 em 6 meses, de 8 em 8 meses, é interessante testar todas as mídias, os HDs externos, a fita LTO, o CD, DVD, enfim, os tipos de dispositivos que foram utilizados no backup. Porém, pessoal, hoje em dia, a grande maioria dos backups está sendo realizado na nuvem. Então, os meus arquivos ficam em uma nuvem e, basicamente, a gente não tem essa necessidade de realizar esse tipo de restauração. Não precisa fazer o teste de restauração porque ele vai estar na nuvem. É só eu clicar lá e eu consigo baixar. Essa recomendação é muito utilizada para backups físicos, em HDs externos, pendrive, cartão de memória, enfim. Todos os aplicativos e arquivos do sistema operacional devem, olha aqui, ó, olha a palavrinha,
devem ser realizadas cópias de segurança constantemente. Pessoal, os arquivos do sistema operacional não são incluídos no backup. Por que não, professor? Porque é só você reinstalar que você vai ter todos eles novamente. É desnecessário você ter uma cópia do seu sistema operacional armazenado em um backup. Então, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Temos aí questão 3, letra A da relação apresentada. Devem ser realizados o procedimento 1, o 2 e o 3. Vamos lá para a nossa quarta questão. É uma questãozinha aí, pessoal, típica do sistema operacional Windows, como a banca IBFC adora cobrar, que é exatamente as suas teclinhas de atalho, né? Principalmente no sistema operacional Windows. Então, olha só. Foram configurados 2 monitores de vídeo no Windows 10. Para alterar a forma como são exibidas as imagens nesses 2 dispositivos, ou seja, o modo de exibição da apresentação, deve-se pressionar a tecla Alt+GR. Então, lembre-se o seguinte, pessoal. Nós temos uma tecla chamada Alt e outra tecla chamada Alt+GR. Nós temos essas 2 teclas, tá bom? A tecla Alt+GR, ela serve para ativar a terceira função de alguma tecla do nosso teclado. Então, não tem nenhuma ligação com a forma de projeção, que é o recurso de projeção que a gente precisa utilizar aí no Windows. A tecla do logotipo do Windows, mais a letra L. Essa tecla de atalho não é utilizada para a projeção do nosso sistema operacional em 2 telas, né? Ela não é utilizada para isso. E qual é a função da tecla Windows L? É justamente direcionar você para a tela de login. Ele vai bloquear o computador e vai exigir que você entre novamente com a sua identificação, seja sua senha, seja sua digital, seja o reconhecimento facial, seja o seu PIN, enfim. Então, pode ser qualquer tipo de login para poder acessar novamente sua conta. A tecla de função e a letra L. A tecla de função, pessoal, ela existe em notebooks, em teclados de notebooks, para adicionar novas funções. Por exemplo, a tecla de função mais um F2, F3, F4, eu vou aumentar o volume, diminuir o volume, aumentar o brilho da tela, diminuir o brilho da tela. Então, a tecla de função ela é exclusiva para notebooks. Perfeito? Portanto, nós temos a letra D, a tecla do logotipo do Windows. Lembre-se, a IBFC também pode chamar essa tecla de WinKey, tecla Windows, mais a letra P. Esse P vem de projetar. Perfeito, pessoal? Então, questão 4, só confirmando, letra D de dado. Lembrando, qualquer dúvida, coloque aqui no chat e também, se quiser, coloca lá no nosso grupo do WhatsApp, que eu estou sempre de olho. Olha só, pessoal, antes de eu continuar aqui com vocês, eu queria pedir uma atençãozinha com relação a esse nosso curso, né, que a gente vai estar lançando a partir de hoje. São 4 módulos que nós vamos ter no nosso curso, aonde a gente vai trabalhar. No primeiro módulo, a gente vai ter a parte teórica completa para o concurso da UFPB. Vão ser aí em torno de 50 videoaulas de teoria para você se preparar de forma eficaz para o concurso da UFPB. Só aula teórica. Ah, professor, eu já estudei bastante e agora eu prefiro estudar por questões. Pronto. O nosso segundo módulo do curso
é voltado especificamente para questões. São 300 questões estratégicas baseadas nos últimos editais da banca IBFC, exatamente com os assuntos que são mais cobrados por essa banca, certo? Temos também, no dia 25 de janeiro, um sábado, nós vamos ter um super aulão de 4 horas de duração, com todo o assunto do edital da UFPB, envolvendo teoria e questões para que você revise aí tudo bem antes da prova. E para a gente finalizar essa preparação completa, nós vamos ter a Semana Turbo, onde nós vamos ter aulas segunda, terça, quarta e quinta. E na sexta-feira teremos o aulão de véspera. Tudo isso, todos esses módulos, pessoal, fazem parte do nosso curso completo para o FPB. Está disponível aqui também na descrição do nosso vídeo, certo? Professor, eu posso adquirir isoladamente um ou outro? Pode. Posso adquirir o pacote? Também. O pacote, inclusive, está com um desconto super especial para essa semana de lançamento. Perfeito? Todos os cursos já estão com 20% de desconto e o pacote completo, dê uma olhadinha lá no nosso link, vocês vão ver que está com um desconto excelente para você adquirir todos os módulos do nosso curso completo para o UFPB. Perfeito? Vamos embora para a gente finalizar nossas questões. Assinale a única alternativa que esteja tecnicamente correta quanto à definição do endereço MAC, Media Access Control. Então, pessoal, deixa eu explicar uma coisinha a vocês. Quando a gente trata de rede, a placa de rede do nosso computador, ela tem algumas identificações. Por exemplo, todo mundo já deve ter ouvido falar do número IP. E o número IP, ele tem as versões do IPv4, deixa eu só apagar aqui. O IP... Por que eu quero colocar o número 1 aqui? Eu não estou entendendo. O IPv4, que são somente números, e o IPv6, que são letras e números. As letras vão até a letra F, A, B, C, D, E e F, para complementar e eu ter aí uma gama muito superior de identificação na rede. Então, o IP é o número de identificação da máquina. Esse IP, ele pode ser fixo ou dinâmico. E também temos um outro número na nossa máquina, que é o número MAC. Esse número é um número físico, que já vem implementado na nossa máquina, certo? Toda placa de rede já vem com esse número disponível. Então, olha só, quando ele fala aqui na letra A, o nome dado tecnicamente ao endereço IP clássico da versão IPv4 para diferenciá-lo para o uso adequado na versão IPv6. IPv4 é uma coisa, IPv6 é outra coisa e o MAC é outra coisa. O endereço IP, após passar por um roteador, passa a ser chamado de endereço MAC. Não. O endereço IP continua sendo IP, independente dele passar por um roteador, por um access point, por um hub, por um switch, ele continua com a mesma nomenclatura. Letra C. É um número de série de 48 bits que serve para identificar dispositivos de rede Ethernet, que é a placa de rede com fio, ou Wi-Fi, que é a placa de rede sem fio globalmente, ou seja, no mundo inteiro, esse número de série é único para esses dispositivos. Perfeito? Então, o número IP é um número que pode mudar ou pode ser atribuído
aleatoriamente por algum gerente, algum administrador de rede. Já o número MAC, ele já vem gravado na placa, seja placa de rede com fio ou seja placa de rede sem fio, lá do fabricante. Já vem prontinho de fábrica. Perfeito, pessoal? Vamos lá para a questão de número 6, não é? Olha só. Desde que a internet se tornou mais acessível, várias pessoas se viram vítimas de golpes e crimes virtuais. Assinale a alternativa que está incorreta quanto aos principais motivos para adquirir programas antivírus e firewall. Antes de mais nada, pessoal, um programa do tipo antivírus, como o próprio nome dele já diz, ele é voltado para prevenir ameaças. E essas ameaças nós chamamos de malwares. Perfeito? Então, esses programas, eles podem chegar para o nosso computador através da rede, através de dispositivos de armazenamento, através de um e-mail que eu recebi com um anexo infectado, enfim, várias formas. E a gente também tem a outra definição do firewall, aonde ele é uma barreira de segurança para a sua rede de computadores. Eu esqueci de me adicionar aqui de novo na resolução da questão. Mas vamos embora. Então, ele é uma barreira exatamente para evitar que pessoas tenham acesso à sua rede ou que dispositivos internos enviem seus dados para fora da rede. Perfeito? Então, vou só voltar aqui, aonde nós temos a função do antivírus e do firewall é atualizar as versões de todos os aplicativos. Isso aqui está incorreto, pessoal. Por quê? O antivírus atualiza ele próprio. O firewall depende das atualizações dele próprio. E cada aplicativo que se cuide em relação a eles mesmos. Não tem essa predefinição. Perfeito? Então, as versões de cada aplicativo vai ser atualizado por ele próprio. Isso aí é uma afirmativa incorreta quanto a esses motivos. A letra B, letra C e letra D estão corretas, dispensando aqui a gente fazer algum comentário sobre elas. Vamos lá para a questão número 7. Né? Com base na planilha do Microsoft Excel, do pacote Microsoft Office abaixo, assinale a alternativa que apresenta o resultado desta fórmula aí. Então, vejam, pessoal, que ele envolve aqui duas funções, a função média e a função mínima. Então, vamos lá, olha só. Na função média, qual é o cálculo que é realizado? Vamos para cá. Primeira coisa, eu vou especificar o intervalo aonde eu vou realizar o cálculo. Certo, professor, mas qual é o cálculo que vai ser realizado? A média vai somar os valores do intervalo e vai dividir o resultado da soma pela quantidade de valores no intervalo. Certo? Vamos para cá. Neste caso, a média, o intervalo vai ser de A2 até C2. Então, olha. Neste intervalo, de A2 até C2, vejam que os dois pontos significam até. É da primeira até a última. Nós temos quantos valores? 3. A soma dos 3 valores vai dar quanto? Então, vai ser 9 mais 6 mais 3, vai dar 18. 18 dividido por 3, porque são 3 valores, né? A soma dos valores dividido pela quantidade de valores. 18 dividido por 3, nós vamos ter o valor 6. Então, a média, olha lá, representa o 6. Mais A1
Quem é A1? A1 é o número 1. Menos mínimo B1, 2 pontos C1. Vamos para cá. Como é que é especificado a função do mínimo? Novamente, pessoal, essa função vai retornar o valor mínimo neste intervalo. Qual é o intervalo que estamos falando? B1 até C1. Perfeito? Então, neste intervalo, o valor mínimo de B1 até C1. Novamente, eu vou até circular aqui de outra cor. Vou pegar o verde. Né? Esse intervalo aqui ó, vai ser verde. B1 até C1. Então, isso aqui é o intervalo. Agora a pergunta é, desses dois valores, qual é o valor mínimo? O valor mínimo é o número 5. Então, continuamos. Qual é a sequência agora, professor, que nós vamos fazer? Da esquerda para a direita. 6 mais 1, 7. 7 menos 5, 2. Ou seja, questão 7, letra C. Perfeito? E para a gente fechar nossa lista de exercícios de hoje, nosso simulado, né, de hoje, nós temos: quanto aos conceitos básicos de criptografia. O que é criptografia? Criptografia, pessoal, é a arte de embaralhar as informações. Então, na internet, o protocolo HTTPS é seguro, certo? Sem utilizar criptografia. Aí está errado, pessoal. Ele utiliza a criptografia exatamente para se tornar seguro. Eu vou embaralhar os dados na transmissão aonde só eu, como emissor, e um servidor como destinatário, só nós dois vamos ter a chave para descriptografar essa informação. Então, a primeira afirmativa está errada. Segunda afirmativa: para reforçar a segurança nas redes sem fio, é utilizado criptografia. Eu vou embaralhar os dados para que ninguém tenha acesso a eles. Verdadeiro. Na criptografia simétrica, se faz o uso de apenas uma única chave. Verdadeiro. Qual é a outra criptografia, professor, que existe? A criptografia assimétrica. Os dois S's, para facilitar a nossa vida, significam que são duas chaves. A chave privada e a chave pública. Certo? Então, a criptografia assimétrica utiliza duas chaves e a simétrica apenas uma chave. Perfeito? Então, 2 e 3 são tecnicamente verdadeiras. Letra B de bola. Perfeito, pessoal? Bom, vou ficando por aqui. Agradeço demais a audiência de vocês e a confiança no nosso trabalho. E fiquem de olho, viu? Se inscrevam no canal, porque sempre que forem lançados novos simulados, vocês serão avisados. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.